Nós já estaremos iniciando aqui, queridos, o nosso estudo bíblico na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje estaremos com o quarto estudo nesta carta. Uma carta que nos ensina muito, nos disciplina, especialmente sobre os últimos dias. Ela sempre vai falar sobre a volta de Jesus. Mas um minutinho e nós estaremos iniciando esse estudo em Tessalonicense. Paulo tinha uma preocupação muito grande com aquela igreja. As igrejas, de forma geral, ao longo desses 2000 anos, sempre foi motivo de muita preocupação pelos seus líderes, né? Qual é o líder que não tem preocupação com a sua igreja? E falando em departamentos, em lideranças de ministérios, qual líder que não tem preocupação com o seu ministério? Isso é um fato muito normal e hoje a gente foca muito isso na sessão aí, a partir do capítulo 2, versículo 17 em diante, nosso estudo, estaremos vendo essa preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica. A obra de Deus é assim. Fazê-la com a alma, com o coração, sempre vai inspirar muita preocupação, né, por parte da sua liderança. Por melhor que a igreja seja e por melhor que a igreja esteja, nós, como pastores, como líderes, nunca estamos satisfeitos, né? Alguém pode chegar, pastor, que igreja maravilhosa, como Deus tem abençoado, mas a gente que vive o dia a dia tem as suas angústias, as suas preocupações com essa igreja. Glória a Jesus, maravilha. Nós vamos começar então o nosso estudo, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessas reflexões. É um estudo bíblico, não é? Que você tratar de estudo bíblico, nós sempre orientamos. Pegue a sua Bíblia. Imagina todos nós aqui sentados ao redor de uma mesa com a Bíblia aberta. Você de alguma forma pode interagir, pelo menos no final aqui do nosso estudo, a gente dá uma olhadinha em todas as mensagens postadas aqui de lado. E se tiver alguma pergunta, você pode fazer. Se a gente não responder ao longo, não visualizar ao longo do nosso estudo, nós estaremos no final dando uma olhadinha aí e respondendo, tá bom? Então que o bom Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender a mensagem da palavra do Senhor nesse texto. Muito bem, queridos, muito bem. Então eu quero te levar ao capítulo 2, a partir do versículo 17, que o Espírito Santo nos oriente e caminhe conosco na análise desse texto. Versículo 17, quero te levar ao versículo 17. 1 Tessalonicenses 2. Diz assim: Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo começou a carta de Tessalonicenses fazendo relato de algumas verdades históricas ali, não é? Falando sobre a alegria dele com aquela igreja, como a igreja pôde crescer, desenvolver. Então ele vai reportar a essa alegria dos relatórios recebidos por parte de Timóteo. E aqui, queridos, ele também traz um pouquinho de história já nesta parte, começando no versículo 17. Nós encontramos duas dificuldades, dois desafios de Paulo aqui nesse versículo. Quais são os dois desafios de Paulo? O primeiro desafio aqui é a distância. Ele está em Éfeso e gostaria muito de visitar a igreja, programou 2 vezes estar com a igreja e nenhuma das 2 vezes deu certo, foi possível. Então,
essa ausência involuntária de Paulo em Tessalônica, ela poderia ser mal interpretada, porque, afinal de contas, é como se ele tivesse abandonado a igreja. Olha, o líder não está presente. Onde está o nosso líder? Fundador da igreja, aquele que deveria estar cuidando, não está cuidando, ele está ausente. E essa ausência de Paulo poderia ser mal interpretada, como a ausência de qualquer líder à frente do seu ministério, de qualquer pastor à frente da igreja. Com toda certeza, essa ausência será cobrada pelos membros da igreja. Se não for cobrada, pelo menos ela vai ser sentida, não é? E todo mundo vai falar, olha, nosso líder não está presente, né? Alguma coisa está acontecendo. Se os irmãos estão lembrando, na aula anterior, Paulo se colocou na condição de mãe e se colocou na condição de pai. Falei assim, olha, eu vos trato como uma ama cuida dos filhos, assim eu tenho cuidado também. Ele se colocou na condição de mãe lá dos irmãos de Tessalônica. E depois ele também usa a figura do pai. Nós até dissemos, à época, que essa figura de pai e de mãe, como Paulo se coloca diante da igreja de Tessalônica, era muito importante. Por quê? Porque, queridos, a gente olha para os pais nossos, na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na nossa fase de jovem, nós olhamos para os pais e vimos neles sempre os nossos educadores, né? Especialmente hoje. A gente reporta aquela época e diz, olha, realmente meu pai e minha mãe foram grandes educadores e sou o que sou hoje em razão deles. Agora, se Paulo usou tanto essa figura do pai e da mãe e tinha aquele cuidado de educar, orientar e disciplinar a igreja, nessa figura paterna, que ela é muito importante, e agora o pai abandona a igreja, a mãe abandona o filho. Como ficam esses filhos abandonados pelos pais? Então veja assim, como que a igreja de Tessalônica ia administrar a ausência do seu líder, inclusive dessa figura que ele expôs como pai e como mãe. Então, queridos, na verdade, a gente só sente falta de quem ama, não é? Nós não sentimos falta das pessoas que nós não amamos. Pode até ser nossos líderes. Se a gente não ama esses líderes, olha, a ausência deles não vai fazer falta nenhuma. Ou de nossos liderados. Se a gente não ama alguém na nossa igreja, nesse corpo, nessa família, essa pessoa pode sumir aí 1 ano, 2 anos, ninguém vai fazer falta. Mas não era o caso aqui de Paulo, né? A igreja sentiu muito a ausência do seu líder. Ele podia estar separado fisicamente, podia estar separado da distância, mas a verdade é que Paulo nunca separou-os emocionalmente. Então, queridos, não é o fato da pessoa estar distante que pode ser interpretada assim, não ama, ou que não possa estar presente sempre, que vai dizer, não ama. Não. Se nós amamos, a distância é o que menos importa. Mas os laços são fortalecidos a cada dia e, mesmo de longe, nós podemos sentir o calor de quem nos ama. A segunda questão que a gente vê nesse versículo aqui é como Paulo tem uma visão do mundo espiritual. Ele diz o seguinte, olha, queridos, eu tentei 2 vezes visitar vocês, não foi apenas uma, mas Satanás me impediu. A gente precisa ter cuidado, queridos, de ficar espiritualizando muito as coisas. Eu acho que não faz bem a gente ficar espiritualizando tudo. Toda coisa é o diabo, tudo são os demônios, tudo é culpa do demônio. Mas a gente precisa ter discernimento. Parece uma coisa simples. Olha, eu programei, não deu certo. Mas por que não deu certo? Paulo, embora ele não tenha essa tendência de ficar espiritualizando as coisas, e tudo é o diabo,
tudo é o demônio, tudo é Satanás, mas Paulo enxergou claramente a presença espiritual impedindo um projeto que ele tinha. Um projeto que tinha aprovação de Deus, um projeto que seria bênção para a igreja, um projeto que iria edificar os irmãos, seria bênção para todo mundo. Paulo foi impedido e diz: foi Satanás que me impediu de estar com vocês. Aí a gente diz assim: tá, pastor, então, se os demônios impedem, e Paulo está fazendo a obra do Senhor, por que Deus, então, não resolveu esse problema? Por que Deus não agiu? Porque o poder de Deus é superior ao poder de Satanás. Irmãos, nós não temos a menor ideia do peso de uma luta espiritual. Lá no livro de Daniel, a gente tem um exemplo. O anjo falou assim: olha, Daniel, no dia que você orou, as suas orações foram ouvidas. E eu saí. Mas o príncipe de Pérsia atravessou meu caminho e impediu de que eu chegasse aqui como estava programado chegar. Irmãos, nós não temos a menor ideia do peso nesse mundo espiritual. Quem está falando aqui é Paulo. Foi Paulo que escreveu a carta de Efésios, que nós já estudamos anteriormente. E ele trata no capítulo 6 essa guerra espiritual. Principados, potestades, poderes da maldade e espíritos dominadores. Nós não temos ideia, queridos. Nós não temos ideia. Notar aqui como Paulo fala, nesse versículo 17, esse primeiro versículo, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. E ele empregou todo o esforço, toda a diligência, todo o empenho. Paulo estava focado. Eu tenho que ir, eu preciso ir, eu tenho que estar em Tessalônica. Mas não foi naquela vez que Paulo conseguiu estar com os irmãos naquela cidade. Então, queridos, essa guerra espiritual que nós enfrentamos, ela é muito mais aguerrida do que nós podemos imaginar. É na base da oração, é na base do jejum. Tem que desgastar os nossos joelhos, privar os nossos olhos do sono, privar o nosso corpo do pão, para vencer esses demônios. Então não é fácil. E gemendo, a gente ainda tem que lutar bastante. Então, meus queridos, não é sem um bom motivo que Paulo atribui o impedimento dele a Satanás. Eu sei que na nossa vida, toda a nossa luta é espiritual. E falta muito discernimento para a igreja, para os nossos irmãos, nas lutas que enfrentam dentro de casa, essa guerra entre marido e mulher. Queridos, a gente precisa ver Satanás. Pais com filhos, a gente precisa ver os demônios. Essas contrariedades nossas. No trânsito, a gente tem que orar muito, porque esses demônios estão soltos por aí. Eu oro, falo assim: Espírito Santo, vem comigo e me dê discernimento. Tem tanta gente que para provocar você, provocar um acidente, e de repente você pode até perder a vida de graça. Quantas pessoas morrendo no trânsito de graça por questões pequenininhas? A nossa luta, queridos, Paulo diz, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra o mundo espiritual. Não é querer ficar espiritualizando as coisas, ficar demonizando todas as coisas, dizer que tudo é demônio, que tudo é Satanás, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que esses demônios existem. Eles são verdadeiros e são nossos adversários. A nossa luta maior
é com esse mundo espiritual. E quando nós não temos esse discernimento, a gente acaba errando muitas vezes. E aí, você fala assim, não é? Volta àquela questão colocada, pastor, e a soberania de Deus? E a soberania de Deus? Se Deus é soberano, meus queridos, nós estamos desprezando a realidade da soberania de Deus. Mas às vezes Deus nos permite esses confrontos, essas guerras, até para nos ensinar a valorizar, a ter convicção do poder do mal. Depois a gente não ficar brincando. Porque se tudo, na soberania de Deus, Deus faz as coisas todas, fica muito fácil para nós. E de repente você acha que Satanás não é de nada, esses demônios não valem nada, não representam nada, e a gente acaba passando por cima, fazendo vistas grossas, e o tombo pode ser maior. Então, a verdade é o seguinte, todas as vezes que nós propomos decidir para a glória de Deus, você pode saber que o adversário de Deus é também o nosso adversário. Então, essas duas coisas aqui são importantes. Primeiro, a ausência de Paulo, não é? E podia ser mal interpretada, porque a verdade é que o líder precisa estar presente com seu rebanho. E a outra questão é essas ingerências de Satanás. Mas eu te levo agora para o versículo 19 e 20. Veja que lições nós podemos aprender nos versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, sois vós. Sois vós a nossa coroa, a nossa glória, a nossa alegria. Meus queridos, a ida de Paulo para Tessalonicenses, programada 2 vezes e 2 vezes frustradas, deixa aqui uma mensagem clara para nós. Paulo programou 2 vezes, nenhuma deu certo. Agora eu quero dizer uma coisa para você nesse texto. Deus programou a vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja, e Satanás não será empecilho para a vinda de Jesus. Satanás foi empecilho para a ida de Paulo a Tessalônica, e 2 vezes. Mas esse inferno todo, esse mundo espiritual todo, jamais, esse mundo será adversário para impedir a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Esse dia está programado por Deus, esta hora está programada por Deus, este minuto e esse segundo, todos estão programados por Deus, e na hora certa que Deus programou a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, esse mundo espiritual pode alvoroçar do jeito que quiser. Satanás, Lucifer, pode pegar todos os seus demônios, essa corja toda de principados, potestades, espírito dominadores, espírito da maldade, pode armar todos eles do jeito que quiserem. Meus queridos, eles não serão páreos para o nosso Deus. E aqui eu coloco em você a soberania de Deus. Aqui a soberania de Deus tem o seu peso. Satanás pode ser o meu adversário. Satanás pode ser o seu adversário, como é. Ele é o adversário da igreja. Mas ele não é adversário do noivo dessa igreja. Ele não é adversário do dono dessa igreja. Deus nos comprou com o sangue de Jesus e Deus quer ver-nos na glória. E ele já determinou esta hora. E glória a Jesus, no momento determinado pelo Senhor, Jesus voltará. Pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa glória em quem exultamos?
na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. Jesus vai vir, Jesus virá, e tudo está determinado por Deus. Ele virá no esplendor da sua glória, no esplendor da sua beleza, da sua majestade. Ele virá buscar a sua igreja, a voz do arcanjo. Jesus virá impactando este universo. Ele é a expressão da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa coroa, da glória dos salvos. Sabe quantas vezes Paulo fala sobre a vinda de Jesus em Tessalonicenses? Ele vai usar o termo parousia. Parousia, que alguns, até bons, gostam de pronunciar parousia, mas não é parousia. A pronúncia correta é parousia. Essas duas vogais juntas, ômicron Y, tem som de U. Paru e não parou. Parousia. Paulo usa a palavra parousia 6 vezes em Tessalonicenses. E é a primeira vez que Paulo está usando aqui a palavra parousia. Parousia era um termo utilizado naquela época para os reis famosos, o aparecimento deles. Olha, o rei vai mostrar a sua cara. O rei vai estar presente, a majestade virá, e os seus súditos poderão contemplar a majestade. Esse era o termo usado para o aparecimento público daqueles reis. Esse é o termo que a Bíblia usa para o aparecimento de Jesus como o Rei dos Reis, o grande rei. E ele aparecerá para buscar o seu povo, os seus eleitos, buscar os santos, buscar os salvos, buscar aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, essa parousia marca a presença visível de Jesus para a igreja. Meus queridos, Satanás impediu Paulo de ir a Tessalonicenses. Eu sei que ele já impediu você, né, de cumprir alguns planos, alguns propósitos, que alegraria muito seu coração. Você orou, clamou, jejuou, não deu certo. Agora, com respeito à vinda de Jesus, a história é outra. Paulo foi frustrado. Jesus não será frustrado. A igreja não será frustrada. A igreja que aguarda o aparecimento do noivo nas alturas. A igreja não será frustrada. Tem 2000 anos? Tem. Tem 2000 anos que a igreja aguarda a volta do seu noivo. Mas hoje, queridos, o mundo está dizendo em voz clara e muito alta: olha, aquele que vocês estão aguardando, ele está chegando. Ele virá. E a sua vinda é certa. A sua vinda é certa. Os demônios podem pular, podem espernear, podem fazer o que quiserem. A expressão que Paulo usou lá no versículo anterior, Satanás nos barrou o caminho de Paulo, mas ele não vai barrar o caminho de Jesus para buscar a igreja. Muito bem. Te levo capítulo 3, os versículos 1 e 2. Capítulo 3, versículo 1 e 2, vai nos dizer assim. Está com a Bíblia aberta, né? Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. As coisas agora, queridos, parecem ficar mais claras. A razão até porque Deus não usou a soberania dele para abrir caminho para Paulo, né? Tirar Satanás do caminho dele. Sabe, Deus tem os planos dele. A gente tem um plano, Deus tem outros. Nós estamos programando as coisas de uma forma, Deus tem outros planos, Deus tem outros propósitos. Eu quero te dizer uma coisa: Deus trabalha com propósitos. Deus
só trabalha com propósitos. Eu tenho um pensamento, Deus tem outro. Eu tenho um plano, Deus tem outro. Eu tenho um propósito, Deus tem outro. Então, o propósito de Deus agora ficou claro aqui. O propósito era mandar Timóteo e não Paulo. Então, Deus permitiu que Satanás fechasse o caminho, porque se Paulo fosse, Timóteo não iria. E Deus tinha um plano, nesse momento, com Timóteo. Agora, por que Timóteo e não Paulo? Paulo era mais experiente. Paulo foi o fundador da igreja. Paulo era o líder maior. Queridos, a gente precisa aprender a forma como Deus trabalha. Nós precisamos ter discernimento do agir de Deus. E nós brigamos porque a gente quer do nosso jeito, e Deus às vezes vai dizer, olha, eu vou fazer, mas não é do seu jeito. Isso vai acontecer, mas é do meu jeito. E a gente acha que o nosso jeito é melhor. E agora as coisas começam a ficar claras aqui. A obra de Deus, queridos, não pode parar. E todo mundo é importante. Ninguém é insubstituível. Dizer assim, porque eu sou Paulo, sou eu que tenho que estar em Tessalônica. E Deus diz, não é você. Tem Timóteo. Timóteo é tão importante quanto Paulo. Timóteo tem tanto valor como Paulo. Na igreja, queridos, todos nós temos valor. E às vezes nós ficamos achando que algumas pessoas são insubstituíveis na igreja. Começando com o pastor, não é. Todo mundo é substituível. Todo mundo, por melhor que seja, por mais talento que tenha, por mais credencial que tenha, por mais capacidade que tenha, ninguém é insubstituível. É muito fácil eu, como pastor, é muito fácil o seu pastor, né, os pastores de uma forma geral, pecar, porque eles acham, não, tem que ser eu. E são centralizadores, e não valoriza ninguém, não dá oportunidade para ninguém, até tem medo de dar oportunidade. Tem pastores que têm medo de dar oportunidades porque ele conhece o potencial dos membros. Não, se eu começar a dar oportunidade aí para as minhas lideranças, elas vão crescer muito e de repente a igreja vai correr para ela. Glória a Jesus. Eu queria ter um monte dessas lideranças comigo e dar oportunidade a todas elas. É a nossa riqueza, irmãos. Imagina o que seria de Paulo sem Timóteo. Para Timóteo, foi tudo tranquilo. Por quê? Porque Deus abriu o caminho para Timóteo. O caminho estava aberto. O caminho não estava fechado. Estava fechado para Paulo. Mas para Timóteo, e os demônios, e Satanás, e os poderes espirituais, e os principados, e os potestades, e os espíritos dominadores, e o espírito da maldade, nenhum deles funcionou. Viu como as coisas acontecem dentro do projeto de Deus? Então, nós precisamos focar mais na soberania de Deus. Então, agora está claro aqui qual é a soberania de Deus. Quando Paulo desistiu de ir e colocou Timóteo na frente, aleluia, as coisas aconteceram. Olha que ministério abençoado de um jovem que não tinha maturidade de Paulo, um jovem que não tinha tanta experiência. Meus queridos, agora Paulo decide ficar sozinho em Atenas. Em Atenas, Paulo decidiu ficar ali sozinho. Paulo abriu mão de uma pessoa que parecia ser imprescindível para ele, né, o seu jovem Timóteo. E quando Paulo entende isso, ele percebeu uma coisa, que o lucro, queridos, é de Deus, é do reino de Deus. O lucro é de Deus.
E quem tem que lucrar na nossa vida é o reino de Deus, e somos nós. Às vezes nós não queremos abrir mão do que nós temos. Nós não queremos abrir mão das nossas facilidades. Nós não queremos abrir mão dos nossos lucros. Nós não queremos abrir mão. Queridos, na obra de Deus, não sou eu que tenho que lucrar. Na obra de Deus, quem tem que lucrar é o reino do Senhor, é o reino de Deus. Renúncia é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Paulo teve que renunciar dos desejos de ir a Tessalônica, Paulo teve que renunciar à companhia de Timóteo, Paulo teve que aprender a abrir mão disso. E quando ele aprendeu a renunciar, está tudo certo. Então os problemas é que a gente fica apegado demais. Nós somos muito presos a algumas coisas que sejam interessantes para nós. E Deus diz, abra mão, abra mão, abra mão. Porque quando nós abrimos mão, a gente vai ver que o melhor vai acontecer. Bom, queridos, eu te levo agora para os versículos 3 e 5, ok? Vamos para os versículos 3 e 5. Esse versículo 3 e 5 não é um versículo assim, muito bom de ser lido. Confesso para vocês, não é? Que não é um versículo que todo cristão gosta, porque olha as palavras que aparecem aqui nos versículos 3 e 5. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, a primeira está aqui, tribulação, porque mesmo sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Tribulação, aflição. O que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, está aqui, temendo que a tentação, né, tentador, outra palavrinha ruim, vos provasse, outra aqui, provação, se tornasse inútil o nosso trabalho no meio de vocês. Notaram aqui as palavrinhas? Tribulação, aflição, tentação, provação. Assim, ai, Jesus, a gente não pode viver deixando de lado essas coisas? Então, notaram aqui esses versículos 3, 4, 5? São versículos assim que a gente não acha muita graça neles, né? Mas sabe, queridos, é no fogo que o ouro é depurado, né? Então, queridos, Jesus, o que a gente conclui daqui é que Jesus não promete bonança para ninguém. Vai dizer assim, eu vou ser crente porque vai ter bonança? Não vai, não vai. Deus promete nos dar livramento no meio das provações, mas vida de bonança, Jesus não prometeu para ninguém. No mundo tereis aflição. Eu venci e vós vencereis. Aí é totalmente diferente. Não é? Então, todos os nossos irmãos, por mais crentes, por mais fiéis, por mais dedicados que eles tivessem sido, olha, eles enfrentaram essa oposição de Satanás. Agora, uma coisa que eu posso dizer para você, dessas palavrinhas aqui, tribulação, aflição, tentação e provação, é verdade. Aí tem a mão do bicho por detrás de tudo isso. E a nossa luta é contra Satanás. Mas isso, queridos, serve para uma coisa. Para a gente ser mais dependente de Deus. Se nós formos mais dependentes de Deus, estiver mais focados em Deus, a nossa vitória é certa para a glória do nome do Senhor Jesus. A última coisa que eu quero dizer para vocês, e eu preciso encerrar aqui, porque já já eu tenho uma outra reunião por videoconferência, são os versículos 6 a 10. E aí é a última palavra que eu vou dar para vocês aqui nesse texto, os versículos 6 a 10. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Isso aqui, essa lição eu preciso aprender como pastor. Esta lição você precisa aprender, não é, com o seu ministério,
com as suas oportunidades de servir o próximo, de servir a Deus. É uma lição que todos nós precisamos dela. Que missão dada tem que ser missão cumprida. Missão dada tem que ser missão cumprida. Eu não posso começar e abandonar, parar no meio do caminho. Eu preciso ir até o final, como Paulo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, a gente tem que cumprir a carreira. Então, vamos lá? Versículos 6 a 10. Diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, Timóteo foi e cumpriu muito bem a sua missão. Ela não ficou a desejar nada. A gente precisa aprender a confiar nas pessoas. Tá? Até que as pessoas dizem o contrário. Assim, olha, não sou uma pessoa confiável. Se alguém, ao longo do tempo, vai dizer para você que ela não é confiável, é uma história. Mas enquanto ela não provar que não seja uma pessoa confiável, você precisa depositar confiança nessas pessoas. Porque Timóteo foi e cumpriu a sua missão. E chega com relatório espetacular. Não é relatório feito no joelho, não é relatório inventado, não é relatório maquiado, não é relatório para enganar a liderança, para passar uma mensagem que não é verdadeira. Não. Timóteo trouxe um relatório convincente da vossa fé e do vosso amor. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados. Olha, relatório que trouxe consolo acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo não pôde ir, mas Timóteo foi e fez tudo o que Paulo gostaria de fazer. Queridos, missão dada, missão cumprida. Eu quero saber o seguinte: no dia que todos nós estivermos na presença dele, desse Deus vivo e poderoso, e ele diz assim: me mostra as suas mãos, eu quero ver tudo o que você fez. Queridos, e a gente poder apresentar, Deus poder ver esse relatório, né, do que foi a nossa vida aqui na terra, e poder ouvir de Deus: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Fidelidade, fidelidade, fidelidade no cumprimento do nosso dever, missão dada, missão cumprida. Deus espera o melhor de cada um de nós. E a gente pode dar o melhor. E nós não podemos, queridos, ser péssimos mordomos dos talentos que Deus nos deu. Então, pegar esse exemplo aqui, não é, de Timóteo, ele focou 2 vezes essas 2 palavrinhas, fé e amor. Então, se a nossa força motivadora for a fé, se a nossa força motivadora for o amor sacrificial, tenho certeza, queridos, que como Timóteo cumpriu com glória a sua missão, nós também faremos a mesma coisa. Não é? Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos meus queridos irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um. Vamos aprender com Timóteo. Missão dada, vamos cumprir essa missão com empenho, com dedicação. Ninguém faz nada para o homem. Nós não fazemos nada para as denominações evangélicas.
nem aquela que nós servimos e que tanto amamos. Tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para a glória, para o louvor do nome do nosso Deus. E quando as coisas não dão certo, como nós programamos, fica tranquilo. Descanse na soberania de Deus. Descanse. Descanse. Não é porque Deus é soberano que tudo tem que acontecer como a gente programa. Deus tem o jeito dele de fazer o que ele propõe fazer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Foi uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse estudo do livro de Tessalonicenses, e no próximo a gente vai ver a oração que Paulo faz pela igreja de Tessalônica. Deixa eu ver aqui a mensagem dos irmãos, tem alguma mensagem aqui. Irmão Garcia comenta: boa palavra, temos liberdade de trabalho da nossa igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E no mais, os irmãos confirmando aí. Sim, estou visualizando, que bom, maravilha, glória a Jesus. Irmã Nora fala aqui: jamais proceder, não é verdade, jamais, isso mesmo, nunca proceder. A irmã Arlete comenta: a luta é muito grande, momentos de paz e alegria, quando pensamos que tudo está bem, vem mais lutas, mas Deus nos fortalece, glória a Jesus. Irmão Garcia, estamos juntos nessa live. Então, glória a Jesus. Minha gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe. Estamos juntos nessa caminhada, né? Vamos focar nesses ensinamentos preciosos. Um grande abraço, queridos. Próxima semana estaremos aqui mais uma vez, se o bom Deus permitir, às 20 horas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Grande abraço.